Irmãos e irmãs da Igreja da Comunidade Metropolitana, vocês gostam de filme, de cinema, de televisão? Eu gosto bastante, confesso que tenho ido pouquíssimo ao cinema, pouquíssimo mesmo, e ao teatro também. Eu sou uma pessoa sempre muito ligada à arte, à cultura, estou vacilando horrores, porque tem muito tempo que eu não vejo um filmezinho e vejo uma peça. Mas essa semana eu fiquei muito empolgado. Eu compartilhei com alguns amigos meus sobre possível não, gente, vai estrear, né? A futura estreia que está em breve do filme Mestres do Universo, que conta a saga do He-Man e de outros personagens de Eternia, o planeta lá onde está o castelo de Grayskull. E com aqueles todos os personagens que estão muito empenhados na luta contra o terrível esqueleto. Entregou a idade. Pois é, o que eu quero falar tem muito a ver com a idade também. Porque isso é uma memória de infância. E eu vi o Mestres do Universo quando virou filme, no primeiro momento, lá ainda, acho que no final da década de 80, né? Acho que o filme foi de 89, 87, uma coisa assim. E eu adorava o He-Man, eu queria ter os bonequinhos do He-Man, mas eu não tinha. Eu só tinha um bonequinho, que era um que trocava o olho, que eu não gostava, porque ele não era o personagem principal, e tinha o esqueleto, mas não queria ter o esqueleto, eu queria ter o He-Man, porque, por tantos motivos, o He-Man me atraía muito, talvez fosse o corpo, né, aqueles músculos todos, não sei. O que é muito engraçado, né, na década de 90, de 80, né, como a gente lidava com a forma como a gente mostrava os personagens para as crianças, né? Um personagem importante que é o He-Man, mas com uma sunguinha, uma tanga, né? Semi-nu, com um harness barbadeiro. Eu acho que ele me inspira em muitas coisas, né? Uma barba daquele tamanho, lutando para defender o planeta Eternia do mal, que era o esqueleto. E é engraçado que o He-Man, ele era He-Man quando ele se transformava, mas ele era também o príncipe Adam, né? Filho lá do rei, como chama? Randall, eu acho. E é curioso essa... Só uma pequena digressão, né? Eu não ia nem falar disso, mas Adam, em inglês é Adão, né? E os anos 80, 90, principalmente quando filmes de ficção científica, são fascinados pelo Oriente, pelo mundo antigo no geral. Então tem muitos filmes e desenhos com nomes de personagens antigos ligados ao Oriente. Adam, a She-Ra, né, que é o Ra da She-Ra Ra, deus do Egito, o Mun-Ra dos Thundercats. Se a gente for lá pro cinema e, sei lá, pega Matrix, vai ver Morpheus, que é o Morfeu, vai ver Trinity, que é a Trindade, que a gente está falando hoje da Trindade. Então, Adam também tem a ver com esse Adão, né? Que faz parte da estética dos anos 80 e 90, né? Esse fascínio pelo Oriente e pelo mundo antigo. Mas como alguém me lembrou que denunciou a idade, isso que eu vou falar, de fato, só vai ser perceptível para quem tem 35 mais, né? Porque as gerações mais novas já nasceram num outro contexto, talvez não entendam esse grande fascínio que as gerações mais velhas têm por um novo filme do He-Man, né? E, na verdade, eu fiquei vendo essa algoritmo é uma droga, né? A gente vê uma coisa, acaba levando a outra. E eu fiquei vendo essa coisa do filme do He-Man e começou a aparecer rios para mim sobre desenhos animados. E apareceu especificamente um explicando o motivo da nossa conexão com desenhos antigos. E aí eu me senti tocado, porque eu estava lá já no espírito do He-Man, da Tila, da She-Ra. E por que a gente se conecta tanto com esses desenhos mais antigos? Só quem é 35 mais. No meu caso, não é nem 35 mais, bota mais abafa.
E o Rios, na verdade, era um vídeo que estava explicando por que a gente tinha essa conexão com esses desenhos mais antigos. E a explicação era muito interessante, porque os desenhos mais antigos eram feitos manualmente, né, com os traços do desenhista, do cartunista, e eram sobrepostos. E ali ficava um traço mais grosso que o outro, um olho um pouco levemente menor que o outro um pouco maior. E aquele desenho da Disney, né? Você pega lá os desenhos mais antigos, aquilo ali tinha uma certa graça que o nosso cérebro automaticamente entendia. Isso não estava muito explícito, mas o nosso cérebro entendia que por trás daqueles traços, aqueles movimentos, daquela dança, tinha a mão de uma pessoa criando, e aí nosso cérebro automaticamente se conecta com aquele desenho, com aquele movimento, com aquele cenário, porque aquilo traz um certo conforto. É como se fosse uma pessoa de verdade contando uma história para você. E é quando a gente pega os desenhos computadorizados, quem assistiu o Pica-Pau depois de computadorizado? Criança tu vai saber disso mesmo, mas quem assistiu o Pica-Pau antigamente, pega um Pica-Pau feito recentemente, não tem a mesma graça. E é claro que não tem a mesma graça, porque o traço ele é exato, porque é feito pelo computador. Então, a precisão do negócio, do desenho, ele realmente traz a perfeição. Mas esteja também um desenho mais frio, mais sem graça, mais sem encantamento. E por que eu estou falando disso no domingo da Trindade? É porque isso me conectou especialmente com o nosso primeiro texto que a gente leu. O primeiro texto, que é um texto bastante conhecido, de Moisés subindo ao Sinai para falar com Deus, né? Diz o trecho assim: e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Quando a gente está assistindo esses desenhos, a gente não vê as mãos de quem desenha, mas a gente sente a presença de quem desenha. A gente sente a presença de uma pessoa que está por trás do desenho. Nosso cérebro entende essa presença e se conecta com ela. Trata-se, portanto, da conexão com aquilo que não se vê ou com que você não pode ver. Você não pode, de fato, ver a pessoa. Você tem que se conectar com a história. Mas a gente sente, é uma presença que se percebe através dos rastros, através das imprecisões, dos desenhos levemente tortos. E aí o que me chamou a atenção na primeira leitura que a gente fez é o fato de que o Senhor desceu a Moisés e esteve ali junto com ele, mas ele fez essa descida numa nuvem. E é isso que eu queria falar. A nuvem, por isso que ela está aí na tela. A nuvem, o que isso tem a ver com o He-Man? Não é com o He-Man, mas é com essa presença que a gente não vê. A nuvem é uma figura muito interessante nessa passagem. Deus está na nuvem, Deus está nela, mas ninguém vê Deus. Moisés não vê Deus. A nuvem esconde Deus, mas também a nuvem revela Deus. A nuvem, ela esconde e revela ao mesmo tempo. A nuvem é uma experiência liminar do encontro entre Deus e os homens. A nuvem, ela é um entre. Ela é um entre. E isso não é uma exclusividade desse trecho especificamente. É um episódio bastante comum na Bíblia, a nuvem representando esse entre, a nuvem revelando e escondendo Deus. Por exemplo, desse próprio livro de Êxodo, no próprio livro de Êxodo no geral, mas em alguns trechos em particular, por exemplo, Deus guia Israel por meio de uma coluna de nuvem durante o dia. E ali está a presença de Deus. E ainda no momento da entrega da lei, uma espessa nuvem cobre o Monte Sinai, lá no capítulo 19 de Êxodo fala sobre isso. Ou então, quando a tenda é consagrada, a nuvem cobriu a tenda do encontro, a tenda da reunião. E a glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. Está lá em Êxodo 40. O profeta Ezequiel diz que viu um vento tempestuoso vindo do norte e uma grande nuvem para se referir à glória de Deus.
E se a gente pensar no Novo Testamento, se a gente pensar, por exemplo, no momento da transfiguração de Jesus, a gente vai lembrar que de uma nuvem vem a voz do Pai. Este é o meu filho amado. Está lá em Mateus, por exemplo. E também na ascensão tem nuvem. Quando Jesus sobe aos céus, uma nuvem o encobriu aos olhos da multidão. E é interessante pensar nessa contradição entre esconder e revelar. Isso diz muito sobre como a gente lida com o sagrado. Como a igreja hoje lida com Deus. Como cada um de nós imagina o que é Deus. As tradições pentecostais e as tradições neopentecostais estão muito acostumadas com o Deus da revelação. A revelação é realmente importante. Ela virou até um livro da Bíblia, que é o Apocalipse, que em inglês, se a gente for traduzir, é Revelation, revelação. A revelação realmente é importante. O problema é que a gente tende a se dedicar muito ao Deus da revelação, mas a gente esquece como a gente fica diante de Deus do esconderijo, diante do Deus do mistério, diante do Deus do silêncio. Como a gente fica? A gente tem muita dificuldade para lidar com essa outra face de Deus. Nós queremos sempre as respostas reveladas, mas a gente tem pouquíssima paciência para as respostas do silêncio e as respostas no silêncio de Deus. A gente perdeu, irmãos e irmãs, a capacidade de escutar o silêncio de Deus e de entender que Deus está presente na nuvem que esconde Deus. Deus está presente na nuvem que esconde Deus. A gente perdeu a capacidade de entender a presença na ausência. É por isso que quando nós estamos no meio das nuvens da nossa vida, automaticamente o nosso cérebro, mas principalmente o nosso coração, só entende a nuvem como bloqueio. Só entende que nós não estamos vendo a saída para os nossos problemas. Quando que nós vamos entender que no meio das nuvens dos nossos problemas, existe ali um Deus que também está escondido atrás delas? Um Deus que desce até nós nessas nuvens, como desceu a Moisés, e está presente conosco enquanto os nossos olhos estão encobertos por essas nuvens. Quando que nós realmente vamos conseguir experimentar a Shekinah de Deus na nossa vida, a sua presença real habitando em nós, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas desilusões, apesar das nossas frustrações, apesar dos nossos desafios? Cada um de nós sabe de si, cada um de nós tem um problema, uma causa para chamar de seu, para chamar de sua. Cada um de nós é encoberto ou encoberta por nuvens e é engolido por elas em algum momento da vida. O convite é para que você consiga não ver, mas sentir a presença de Deus nas nuvens dos seus problemas. Amém? A outra leitura que nós fizemos, que foi a leitura do Evangelho, a leitura muito conhecida, no livro de João, ela está ali, mas ela está ali porque ela é fruto de um diálogo de Jesus com Nicodemos, que é o chefe dos judeus. Nicodemos vai visitar Jesus de noite, porque ele não queria se comprometer com os outros judeus, para não ser percebido. E aqui eu abro um parênteses para conectar com a reflexão que eu fiz sobre Moisés, uma outra digressão. São detalhes que eu acho que poderia passar despercebido, mas eu acho tão lindo que eu acho que vale a pena compartilhar com a igreja. Perceba que Nicodemos vai encontrar com Jesus tarde da noite. E perceba também que Moisés acorda de madrugada para subir o Monte Sinai. E aqui eu gostaria de destacar o tarde da noite e a madrugada também como esse momento do entre. É a transição entre o dia e o outro dia. É nessa transição que esses homens escolheram falar com a humanidade. É nesses momentos de transição
que Deus alcança a humanidade. É um detalhe lindo, mas é pequeno, mas é que eu acho lindo de perceber, porque Deus, ele sempre se revela na transformação de um dia para o outro, porque ele está sempre nos convidando para a transformação. Deus está sempre disposto a transformar a nossa vida, a nos conduzir a uma passagem de uma vida velha para uma vida nova nele. Enfim, nessa conversa que eu falei para vocês, Nicodemos, ele reconhece a autoridade de Jesus pelas obras de Jesus, mas Jesus diz que isso não é suficiente ainda, porque é necessário reconhecer Jesus como um enviado do Pai. Depois Jesus diz que é preciso nascer de novo da água e do Espírito. E em terceiro momento Jesus explica, e é o que a gente leu, o projeto de salvação do Pai para Nicodemos. Esse projeto de salvação que vai se concretizar justamente na cruz. Essa cruz que é ao mesmo tempo trono e glória. Assim como é aquela serpente que foi levantada no deserto por Moisés e que curou todo mundo que foi picado pelas serpentes, assim é também a presença de Jesus. É lá também, levantado no deserto da vida, na cruz, que ele morre, né? Por isso é um momento de dor, mas é também um momento em que, através dessa morte, que depois se torna vida, ele consegue curar as picadas e as chagas das serpentes que têm feito sangrar o nosso corpo. Jesus, aquele que também é levantado ao alto para curar a nossa vida, é Jesus. Aquele que é levantado ao alto para curar o nosso coração, que é levantado ao alto do madeiro para curar a nossa mente, é levantado ao alto do madeiro para curar a nossa alma. É Jesus. É isso que Jesus está explicando para Nicodemos. É Jesus. 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 Muitas vezes a igreja se perde em tantas regras, em tantas regrinhas, em tantos vícios, em tantos dogmas, em conluios políticos, como nós falamos aqui na escola dominical. E quando a mensagem é muito clara, tudo começa e tudo termina em Jesus Cristo de Nazaré. É em Jesus. A título de curiosidade, interessante a gente ver o paralelo entre um texto e outro. Quando a gente vê as nuvens no Antigo Testamento, inclusive no trecho que nós lemos, você vê a presença de Deus ali encobrindo os lugares onde o Senhor se revelava, o monte, a tenda do encontro, e a nuvem encobre um lugar, porque Deus se revela ali na nuvem nesses lugares. Mas olha para a transfiguração, por exemplo, olha para o Novo Testamento, precisamente na transfiguração, porque eu acho lindo de perceber a nuvem encobrindo Jesus, porque a nuvem não encobre mais os lugares onde Deus se revela, porque Deus não se revela mais em um lugar, Deus se revela em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o lugar em que Deus se revela. Não se revela Deus em tempo, não se revela Deus em espaço, não se revela Deus em lugar, mas no seu próprio Filho. É em Jesus que o Senhor está. Você que ama uma irmã da revelação, preste atenção numa coisa, está na hora de você despertar para a maior revelação que o Senhor já fez para a humanidade. E essa revelação se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus que faz a ponte entre você e o Pai. É Jesus de Nazaré. É Jesus que é a revelação da misericórdia sem fim, que nós lemos na primeira leitura, quando se diz que o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio, muito tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade. Jesus é a prova da misericórdia infinita do Pai. E pastor mequetrefe nenhum pode apagar isso com palavras de condenação. Porque não há condenação em Jesus, porque ele não veio ao mundo para condenar o mundo, ele veio ao mundo para salvar o mundo. Aleluia. Quando você estiver entre nuvens, você precisa lembrar que Jesus está contigo. Jesus está com você quando você estiver sendo crucificada ou crucificado, inclusive pela religião. Lembra que Jesus passou por isso.
Ele entende isso, porque ele passou por isso. Ele sabe o que é isso. E já que o tema do sermão de hoje gira em torno da nuvem, eu não poderia deixar de falar dele, que é a nuvenzinha por excelência, o Espírito Santo, a Ruá divina. Jesus sabia que as nuvens assolariam a humanidade. Jesus sabia que o medo e o desespero poderiam tomar conta do coração de homens e mulheres no mundo inteiro. Como sentir a presença de Deus em meio ao medo e ao desespero? Como sentir que Deus está presente no meio da nuvem do meu dia? Quando a situação aperta, quando o calo aperta, quando o sapato aperta, quando a conta bancária aperta, quando as relações apertam, como sentir a presença de Deus no meio da minha nuvem? Que a resposta é através do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, a nuvenzinha que a gente não vê, mas que acalma o nosso coração, que nos encoraja, que nos traz alegria e paz, mesmo em meio à tristeza e à guerra. Amém? Amém. O Espírito Santo, meus irmãos, está aqui hoje. E está aqui hoje porque você está aqui. Ele te trouxe aqui para te dizer que o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor está presente, mesmo que você não o veja. Você não precisa ver, você precisa sentir a presença de Deus. Sinta a Shekinah de Deus. Sinta a Shekinah do Senhor. Sinta a Shekinah habitando em você. Por fim, é preciso dizer que hoje nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade. E a Trindade como conceito, a gente não vai encontrar na Bíblia. Essa ideia foi concebida, foi estruturada a partir dos concílios da igreja, não a partir dos textos bíblicos propriamente. E virou doutrina e a gente está aqui falando sobre ela. E é difícil explicar o que é a Trindade. São 3 pessoas em um, mas o que é isso? São 3 deuses, pessoas é Deus, são pessoas, mas são um só. Isso realmente, meus irmãos e minhas irmãs, isso aí é muito confuso. Eu acho que a gente perderia aqui um dia e não lucraria nada em ficar explicando o que é a Trindade. O convite aqui nessa noite, nesse culto, nesse sermão, não é para você decifrar a Trindade. Nem a igreja conseguiu decifrar o que é a Trindade. O convite é para você sentir a Trindade. Senti-la como uma presença de um Deus que quer se relacionar com você. Um Deus que escolheu se relacionar com a humanidade, que escolheu formas diferentes de se comunicar com os homens e com as mulheres, que quis ser parte da humanidade, inclusive, que quis ser parte da história humana. Deus não se esqueceu de você. Nas nuvens dos seus problemas, o Senhor está presente. O Pai está presente ali. O Filho está presente ali. O Espírito está presente ali. E nenhuma palavra de ódio pode esconder o amor infinito de Deus por você. Nenhuma palavra de ódio. Porque você é o desenho animado de Deus, que é o verdadeiro mestre do universo, que te criou com esmero e carinho, não para te levar para o inferno, mas para você trazer graça, para você trazer alegria por onde você passar. Todos e todas nós somos personagens do grande cartunista divinal. Uns mais He-Man, outros mais She-Ra, uns mais Gato Guerreiro, outros mais Pacato, uns mais Branca de Neve, outros mais Tianas, mas todos somos criação dele, todos e todas nós, com os nossos traços imperfeitos, com um olho maior que o outro, às vezes bem maior mesmo, né, gente? Tem gente que realmente tem, mas faz parte, é a criação de Deus, é isso aí, é isso aí. Nós somos a obra-prima da criação do Senhor. E a gente precisa entender isso dentro do nosso coração. E ainda que nós não vejamos o nosso cartunista divinal, ele está presente, nos animando, literalmente. Ou seja, trazendo ânimo, trazendo ânima, trazendo alma para a nossa vida, trazendo movimento para a nossa vida. Glórias ao Senhor quando Ele se revela, e glórias ao Senhor quando Ele se esconde.
porque no silêncio da noite, no silêncio da madrugada, está a presença da ausência de Deus, trazendo animação, movimento e cor em meio ao mundo robótico e sem graça. Que Ele nos abençoe. Amém.